Às vezes basta uma criança inocente para desmascarar anos de arrogância disfarçada de sucesso. Naquela noite, o restaurante mais elegante da cidade do México brilhava com lustres de cristal e o murmúrio discreto de conversas importantes. Homens de fato caro, relógios suíços nos pulsos e sorrisos calculados ocupavam as mesas principais. Eram empresários, políticos e investidores, reunidos para uma jantar que antecedia uma negociação milionária. No centro de tudo estava ele, Ricardo Montes, o empresário mexicano mais influente da noite. Ou pelo menos, era assim que gostava de se apresentar. Falava, gesticulava com confiança exagerada e contava histórias de viagens luxuosas pela Europa, como quem exibe troféus. Ao seu lado, com um sorriso educado mas distante, estava Klaus Müller, um investidor alemão que tinha voado desde Frankfurt, especialmente para avaliar uma possível parceria. Ricardo não parava de falar. Estudei 3 anos em Zurique. Clausen falou 5 idiomas fluentemente. Já jantei com ministros, fechei negócios em Tóquio, Paris, Londres. A vida me ensinou que sucesso não é sorte, é postura. Klaus apenas acenava com a cabeça, tomando pequenos goles de vinho. Tinha ouvido discursos semelhantes dezenas de vezes. Homens que precisavam provar constantemente o seu valor eram sempre os menos confiáveis. Mas mantinha a diplomacia. Afinal, estava ali para avaliar números, não personalidades. Embora, no fundo, Klaus soubesse que as duas coisas eram inseparáveis. Os demais convivas riam das anedotas de Ricardo, alguns genuinamente impressionados, outros apenas interessados em manter boas relações. O ambiente era de celebração antecipada, como se o acordo já estivesse fechado. Foi nesse momento, entre risos e taças erguidas, que a porta do restaurante se abriu devagar. Uma figura pequena entrou com passos tímidos, mas determinados. Era uma menina de uns 12 anos, magra, com um uniforme escolar gasto e uma cesta de vime nos braços. Dentro da cesta, chocolates embrulhados com cuidado em papel dourado brilhavam sob as luzes do salão. Ela caminhou entre as mesas, oferecendo com voz suave mais clara: "Boa noite, senhor. Gostaria de comprar um chocolate. É para ajudar a minha mãe." Alguns clientes ignoravam-na. Outros negavam com um gesto educado. Ela não desanimava. Apenas sorria e seguia em frente. Até que chegou à mesa de Ricardo. "Boa noite, senhores. Gostariam de apoiar comprando um chocolatinho?" A voz dela era firme, sem ser invasiva. Tinha dignidade. Ricardo parou de falar no meio da frase, olhou para ela de alto a baixo e soltou uma gargalhada alta. "Tu vendes chocolates aqui? Estamos numa jantar de negócios, menina, não na rua." A mesa explodiu em risos, todos, exceto Klaus, que observava a menina com curiosidade genuína. Ela baixou o olhar por um instante, mas não recuou. "Desculpe, senhor. Só queria ajudar a minha mãe. Ela está doente e preciso pagar os remédios." Ricardo acenou com a mão, dispensando. "Bye. Não queremos ser incomodados." Klaus, no entanto, interrompeu. "Espera, Ricardo. Deixa a menina. Talvez seja boa vendedora." Havia algo no tom do alemão que fez Ricardo parar. Ele percebeu que Klaus estava a testá-lo, avaliar como tratava os mais vulneráveis. E Ricardo, sempre preocupado em impressionar, decidiu transformar aquilo num espetáculo. Recostou-se na cadeira com um sorriso arrogante e disse em voz alta para que todos ouvissem: "Está bem, mas vamos tornar isto interessante. Se me venderes esses chocolates em alemão, pago-te 100.000 pesos." A sala inteira explodiu em gargalhadas. Era impossível uma menina pobre, vendedora ambulante, falar alemão. Ridículo. Ricardo olhou para Klaus esperando cumplicidade. Mas o alemão mantinha-se sério, observando a menina. Ela, por sua vez, ergueu o rosto. Os olhos castanhos brilharam, com algo que Ricardo não esperava: determinação. "Fala sério, senhor." "Claro que falo", respondeu ele, confiante. "Se falas alemão, dou-te 100.000 pesos. Mas se não consegues, levas uma lição de humildade." O silêncio caiu sobre a mesa, como uma cortina pesada. Klaus ajeitou o blazer e cruzou os braços,
genuinamente interessado no que viria a seguir. A menina respirou fundo, endireitou as costas e começou a falar. Guten Abend, meine Herren. Ich Maria Honberg kaufe, Audi Machte, Schokolade, meiner Kranken, Mutter zu helfen. Jedes wurde, mit Liebe, und Sorgfalt, ergesteht. Sie mir weiterhelfen, indem Sie, Heines kaufen. As palavras fluíam com uma pronúncia impecável. A entonação era natural, os sons guturais perfeitamente articulados. Não havia hesitação, nem insegurança. Era alemão puro, limpo, correto. Klaus ficou de boca aberta. Os outros homens interrogaram-se, sem entender uma única palavra, mas percebendo que algo extraordinário acabara de acontecer. Ricardo tentou manter o sorriso no rosto, mas sentia o sangue fugir-lhe das faces. Quando Maria terminou, estendeu-lhe um chocolate embrulhado com delicadeza. Foi isso que me pediu, senhor. Agora vai cumprir a sua palavra? A sala permaneceu em silêncio absoluto. Klaus inclinou-se para a frente impressionado. A tua pronúncia é excelente, disse ele em alemão. Falas melhor que muitos dos meus colaboradores em Berlim. Depois virou-se para Ricardo, com uma expressão dura. Então, Ricardo, vais cumprir? Ricardo abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Procurou desesperadamente uma saída, uma desculpa qualquer. Bem, era uma brincadeira, menina. Não leves tão a sério. A menina baixou o olhar, mas desta vez não era vergonha. Era desilusão. A minha mãe sempre diz que as palavras valem mais que o dinheiro, senhor. Um homem de palavra é um homem de honra. Aquela frase simples, dita com a inocência de uma criança, atingiu Ricardo como uma bofetada. O ambiente mudou instantaneamente. O que antes era uma celebração tornara-se num julgamento silencioso. Alguns homens desviaram o olhar, envergonhados pela atitude do colega. Outros permaneceram calados, desconfortáveis. Klaus fixou Ricardo com uma frieza que cortava. Uma brincadeira, disse em tom seco. No meu país, um homem de palavra não volta atrás, muito menos perante uma criança. Ricardo tentou mudar de assunto, mas Klaus não o permitiu. Levantou a mão, interrompendo-o. Disseste que eras um homem honrado, Ricardo. Disseste que conhecias os valores europeus, que tinhas estudado na Suíça. Eu preciso de parceiros confiáveis. Se não cumpres o que prometes por orgulho, como poderei confiar em ti para negócios de milhões? O empresário mexicano sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Olhou em volta, procurando apoio, mas todos evitavam o seu olhar. A menina continuava ali, de pé, com a cesta nas mãos, fitando-o com uma mistura de inocência e justiça. E pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Montes não soube como sair daquela situação. O silêncio pesava como chumbo. Klaus apoiou lentamente a taça sobre a mesa e disse, com voz firme, quero ver se a tua palavra vale o que dizes. E foi nesse instante que Ricardo percebeu. Tinha cavado a própria sepultura. Com uma simples provocação arrogante, destruíra meses de negociações. O ar tornara-se irrespirável. Klaus observava-o com uma mistura de decepção e repulsa contida. Maria permanecia imóvel, as mãos pequenas a tremer ligeiramente, enquanto segurava a cesta. Ninguém ousava falar. Apenas o tic-tac discreto do relógio de parede marcava os segundos em que o orgulho de um homem poderoso se transformava na sua ruína. Ricardo, disse Klaus finalmente, com uma calma que doía mais que qualquer grito. Na Alemanha, a palavra dada é um contrato. Tu próprio disseste que pagaria 100 mil pesos se a menina falasse alemão. Ela falou, e falou melhor que tu. Ricardo tentou sorrir, mas o rosto estava rígido. Não podes estar a falar a sério, Klaus. Era só uma piada. Uma piada, repetiu o alemão. A voz mantenha-se firme, sem se elevar. O que acabaste de fazer não é uma piada. É faltar ao respeito
a honestidade. Se tratas assim uma criança pobre, como tratarás os teus sócios? Quando te for conveniente, os homens à mesa baixaram a vista. Alguns envergonhados, outros nervosos. Ninguém se atrevia a defendê-lo. Ricardo olhou em redor, procurando cumplicidade, mas todos o evitavam. Pela primeira vez, deu-se conta de que estava sozinho. Maria deu um passo atrás, como se quisesse ir-se embora. Não se preocupe, senhor. Não preciso do seu dinheiro, disse com voz suave. Só queria vender uns chocolates. Não queria humilhar ninguém. Essa frase caiu como uma punhalada no coração de Ricardo. O orgulho ardia-lhe por dentro, mas pesava-lhe ainda mais o olhar inocente daquela menina, que não o odiava, apenas o compadecia. Klaus respirou fundo e levantou-se. Não posso fazer negócios com alguém que não cumpre a sua palavra. Os meus valores não têm preço. Ricardo levantou-se também, desesperado. Klaus, espera. Não arruines isto por uma tonteira. O alemão interrompeu-o com frieza. Não é uma tonteira, é a tua palavra. Um silêncio incômodo encheu o lugar. Ricardo olhou para a menina, depois para o alemão e finalmente para o próprio reflexo na taça de vinho. A respiração tornou-se pesada. Sabia que se não cumprisse, perderia um acordo que lhe levara meses a conseguir. Mas se o fizesse, o ego ficaria esmagado perante todos. De repente, algo dentro dele cedeu. Talvez fosse o cansaço de viver fingindo, ou talvez fosse o olhar limpo daquela menina que lhe recordava a filha, a quem mal via, porque vivia obcecado com trabalho e aparências. Baixou a cabeça e tirou o talão de cheques do bolso interior do blazer. Diz-me o teu nome, pequena, murmurou com voz embargada. Maria, senhor. Ricardo escreveu o cheque com mãos trêmulas. Assinou, dobrou e entregou. Aqui tens. E desculpa, não devia ter-me rido de ti. O murmúrio na sala intensificou-se. Ninguém esperava que ele o fizesse. Alguns aplaudiram discretamente. Outros observaram em silêncio, ainda processando o que acabara de acontecer. Klaus, sem dizer palavra, sorriu ligeiramente e acenou com respeito. Agora sim, posso apertar-te a mão, disse, porque um homem que reconhece o erro vale mais que um que finge não cometê-los. Ricardo fitou-o com gratidão, mas também com vergonha profunda. Obrigado por me recordares o que esqueci. Maria abraçou a Cestal e sorriu. A minha mãe sempre diz que, quando alguém cumpre a palavra, o céu fica contente. Aquela frase comoveu todos os presentes. Klaus pediu 2 caixas de chocolates para levar e entregou a Maria um cartão de visita. Quando cresceres, se quiseres estudar idiomas na Europa, mostra-lhes isto. Eu ajudo-te. Maria olhou para ele surpreendida, quase sem acreditar. A sério, claro. Uma mente como a tua não devia vender doces a vida toda, respondeu ele, enquanto a sala explodia em aplausos discretos. Ricardo sentou-se novamente com os olhos vidrados. Por dentro, algo tinha mudado. Já não pensava nos 100.000 pesos que perdera. Pensava nos anos que desperdiçara, tentando parecer mais do que era. Nessa noite, depois de todos irem embora, ficou sozinho, perante a taça vazia. O eco das palavras da menina ainda ressoava na mente. No dia seguinte, ligou à assistente e pediu informações sobre escolas de idiomas para crianças sem recursos. Criou uma bolsa de estudos chamada O Valor da Palavra. Todos os anos, essa bolsa recordar-lhe-ia que às vezes as maiores lições chegam disfarçadas de vergonha. Semanas depois, recebeu uma carta escrita com caligrafia infantil. Cuidada. Obrigada, Sr. Ricardo, por cumprir a sua promessa. Com a sua ajuda, estou a estudar mais idiomas. Talvez um dia possa ensinar-lhe alemão a sério. Maria. Ele sorriu com sinceridade pela primeira vez em muito tempo. Soube que aquele dinheiro que inicialmente lhe doera entregar tinha sido o melhor investimento da sua vida. Por que não comprara chocolates? Comprara de volta a própria alma. E enquanto olhava pela janela do escritório, vendo a cidade estender-se sob o céu cinzento,
percebeu algo fundamental. Durante anos construíram uma imagem de sucesso baseada em aparências, carros de luxo, roupas de marca, jantares em restaurantes caros. Falava de valores europeus, de educação suíça, de contactos internacionais. Mas esquecera o mais básico: a integridade. Maria, uma menina de 12 anos que vendia chocolates para pagar remédios à mãe doente, darou-lhe a lição mais valiosa que qualquer universidade poderia oferecer. Não eram os idiomas que o tornavam respeitável, era a coerência entre o que dizia e o que fazia. Meses depois, Ricardo voltou àquele restaurante, desta vez sozinho, sem espetáculos nem plateia. Sentou-se à mesma mesa e pediu um café. O empregado reconheceu. Ainda se lembra da menina dos chocolates, senhor? Lembro, respondeu Ricardo. Como poderia esquecer? Ela voltou aqui algumas vezes, perguntando por si. Queria agradecer pessoalmente. Disse que com o dinheiro conseguiu pagar o tratamento da mãe e matricular-se numa escola de idiomas. Ricardo sentiu um aperto no peito. Não de arrependimento, mas de gratitude. Se ela voltar, diga-lhe que pode contar comigo. Sempre. Quando saiu do restaurante, o ar fresco da noite recebeu com uma brisa suave. Olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em anos, não se sentiu superior a ninguém. Sentiu-se humano, falível, real. E isso, percebeu, era muito mais valioso que qualquer fortuna. Classement B. Contacto. O acordo foi fechado, mas não por causa dos números ou das projeções financeiras. Foi fechado porque Klaus vira em Ricardo algo raro no mundo dos negócios. Humildade genuína para reconhecer erros. Aquela noite, disse-lhe Klaus, no almoço meses depois, pensei em cancelar tudo. Mas quando vi que cumpriste a palavra, mesmo custando-te o orgulho, soube que poderia confiar em ti. Ricardo sorriu. Foi a melhor humilhação da minha vida. Os dois riram. E naquele riso havia cumplicidade, respeito e algo que transcendia negócios. Humanidade. Anos mais tarde, Maria formou-se em tradução e interpretação numa universidade alemã, com bolsa integral, patrocinada pela fundação que Ricardo criara. No dia da formatura, ele estava na primeira fila. Quando Maria subiu ao palco para receber o diploma, procurou-o na plateia e acenou. Ele respondeu com um aceno discreto, os olhos marejados. Depois da cerimônia, ela aproximou-se. Senhor Ricardo, nunca poderei agradecer-lhe o suficiente. Ele abanou a cabeça. Sou eu quem te deve agradecer, Maria. Salvaste-me. Ela sorriu. Já adulta, mas com o mesmo olhar puro de quando tinha 12 anos. A minha mãe sempre dizia que as pessoas certas aparecem nos momentos certos. O Senhor apareceu na minha vida quando mais precisei. Una sua. Ricardo abraçou-a, e naquele abraço, compreendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não estava nos zeros da conta bancária. Estava na capacidade de transformar erros em propósito, orgulho em generosidade, arrogância em compaixão. Hoje, a Fundação O Valor da Palavra apoia centenas de crianças em situação de vulnerabilidade. E em cada entrevista que dá, Ricardo conta a história de Maria. Não para se glorificar, mas para lembrar que ninguém está acima de aprender. Que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se diferente. E que às vezes, as maiores fortunas não se medem em dinheiro. Medem-se em dignidade recuperada, em promessas cumpridas, em vidas transformadas. A última vez que vi Ricardo foi no evento beneficente. Aproximei-me e perguntei-lhe: ainda se lembra daquela noite? Ele sorriu. Todos os dias. Foi a noite em que deixei de fingir ser grande e comecei a tornar-me digno. E enquanto a conversa fluía, percebi que aquela história não era sobre um empresário arrogante que aprendeu uma lição. Era sobre algo muito maior. Era sobre como um único momento de verdade pode desmoronar anos de mentiras. Como uma criança inocente pode desmascarar décadas de hipocrisia. E como a coragem de reconhecer erros
vale infinitamente mais que a cobardia de perpetuar ilusões. Maria hoje trabalha como intérprete nas Nações Unidas. Viaja pelo mundo, traduz discursos de líderes, constrói pontes entre culturas. E sempre que alguém lhe pergunta como chegou ali, ela responde: vendendo chocolates a um homem que precisava mais deles que eu. Porque no final, aquela noite no restaurante, não foi sobre alemão, nem sobre 100 mil pesos. Foi sobre algo que nenhuma universidade ensina, mas que toda criança sabe. Palavras têm peso, promessas têm valor, e a verdadeira riqueza está em ser quem se diz ser. Ricardo aprendeu isso da forma mais dolorosa, mas também da mais transformadora. E hoje, quando olha no espelho, vê não o homem que queria ser, vê o homem que finalmente conseguiu tornar-se. Um homem de palavra. Um homem de verdade. Um homem que uma menina de 12 anos salvou ao recusar-se a aceitar menos que dignidade. E se há algo que esta história nos ensina é isto: nunca subestimes o poder de uma criança que conhece o próprio valor. Porque enquanto adultos constroem máscaras, crianças mostram verdades. E às vezes basta uma verdade para destruir 1000 mentiras. Ricardo hoje dorme tranquilo, não porque é rico, mas porque é íntegro. E essa, descobriu tarde demais, mas ainda há tempo. É a única riqueza que realmente importa. A única que ninguém pode tirar. A única que vale a pena deixar como legado. Que esta história sirva de espelho para todos aqueles que alguma vez fingiram ser mais do que eram. Para todos aqueles que alguma vez humilharam os mais frágeis. Para todos aqueles que alguma vez pensaram que poder é sinônimo de valor. Porque não é. Valor está na coerência. Poder sem caráter é tirania. Riqueza sem generosidade é miséria disfarçada. E no final, quando as luzes se apagam e ficamos sós com a consciência, a única pergunta que importa é esta: cumprimos a nossa palavra? Ricardo hoje responde que sim. E isso faz toda a diferença.